Imagina o seguinte, você começar a apresentar alguns sinais: infarto, arritmia, hipertensão, problemas digestivos, problemas na pele, cansaço, fadiga, ansiedade, depressão. Mas você não imaginava que tudo isso é causado por estresse. O estresse é algo que é uma problemática que a maioria dos brasileiros passamos por isso. Simplesmente quando a gente vê pessoas no trânsito e acontece simplesmente de alguém buzinar pra você, alguém já se levanta irado e poxa, tá buzinando pra mim, por causa do a rotina está totalmente estressante. Comigo, eu tava vivendo uma rotina de querer ser muito produtivo, querer ser tudo bem organizado e destinar. Por querer deixar tudo organizado, algumas coisas baseadas na vida por ter um filho pequeno acabam sendo interrompidas e precisavam de ser postergadas, ou eu não conseguia realizar. Então eu fazia uma lista pro meu dia a dia e não conseguia realizar. Eu tentava dormir em determinado horário, mas acontecia coisas, meu filho acordava no meio da noite e eu passava por restrição do sono. E isso causou um estresse em mim que eu não imaginava. Então, por eu estar muito estressado, de repente eu estava bem, mas do nada acontecia alguma fatalidade e eu me estressava muito. E minha esposa fazia: meu Deus, por que tu tá tão estressado? O que que tá acontecendo com você? E é exatamente isso que eu quero falar com você. O estresse é algo que é muito abstrato quando a gente pensa, pô, o que é estresse? Não é palpável. Mas quando a gente vai estudar dentro da neurociência, principalmente da neurociência biológica, o estresse é causado por um nível chamado de cortisol, que é um hormônio que sobe no nosso cérebro, e esse hormônio é o que causa no nosso corpo o estresse. Então, vamos lá, altas concentrações desse níveis de cortisol acaba ocasionando na nossa vida um enfraquecimento da imunidade, a gente fica mais ansioso, a gente pode ser mais ansioso ou mais depressivo, ter dificuldade de concentração, dificuldade do foco e tem irritabilidade, pode apresentar níveis de agressão em algumas pessoas. A gente pode passar por coisas até biológicas, por exemplo, como infarto, problemas gastrointestinais, gastrite, que são inflamações que acontecem, tudo isso causado por causa do estresse da nossa rotina. Caso você esteja passando por uma rotina estressante e precisa de um auxílio para organizar sua rotina, minha consultoria vai estar aqui no primeiro link da descrição. E para os primeiros clientes dentro da minha agenda que estiverem solicitando a partir desse vídeo, você vai usar o cupom. Coloque o cupom Danilo10 lá no link. Vim através do YouTube, estou usando o cupom Danilo10 e você vai ganhar um desconto. E a minha consultoria vai ficar apenas por R$30. Eu vou estar lhe acompanhando durante 7 dias para entender a sua rotina, entender os seus comportamentos e hábitos, para trazer um planejamento que melhor se adeque para você ter uma rotina melhor e mais saudável e você ter uma vida mais tranquila. Continuando, então aqui eu vou dar só algumas pequenas dicas que você pode estar aplicando no seu dia a dia, que podem ajudar você a reduzir esses níveis de cortisol no seu organismo, no caso diminuindo o seu estresse. Vamos lá, a primeira dica é a alimentação. O estresse pode ser ocasionado muito por má alimentação ou uma alimentação desbalanceada. Quando a gente não tem alguns níveis de alguns nutrientes que ajudam nesse controle do nível de cortisol, o cortisol da gente sobe. Quais são eles? Por exemplo, magnésio, o potássio e o ômega 3. Esses 3 tipos de nutrientes, eles ajudam o nosso corpo a controlar alguns níveis de estresse. Então, se você acrescentar alguns alimentos, reduzir, principalmente alimentos industrializados, e acrescentar esses alimentos que eu vou citar agora na sua dieta, seus níveis de cortisol possivelmente vão abaixar, diminuindo o seu estresse. Então vamos lá: peixe, abacate, brócolis, batata, frutas cítricas, por exemplo, limão, laranja. Então, esses alimentos assim, eles vão ajudar a você a diminuir esses níveis de estresse. O segundo ponto que eu posso citar para você é priorizar o sono e o descanso. Algumas pessoas não vão conseguir fazer isso, por exemplo, por eu ter uma rotina, e estava na rotina como bebê, eu não conseguia regular meu sono, eu não conseguia dormir de 7 a 9 horas por noite. O que isso prejudica muito a nossa qualidade do sono e acaba causando altos níveis de estresse.
Mas também existem umas pessoas que, principalmente aqui na internet, você deve estar ouvindo essa frase: trabalhe enquanto eles dormem. Essa frase está sendo colocada de uma maneira errada, que as pessoas querem ficar mais tempo acordada, querem diminuir o tempo de sono, privatizar o sono para ter uma melhor performance. Só que, gente, quando você literalmente sofre restrição de sono, sua performance já cai. Isso é comprovado em alguns testes comportamentais. Eu não lembro qual foi o estudo que eu li, mas se você pesquisar no Google você vai encontrar que foram feitos com pessoas que tiveram restrições de sono. Pessoas dormiram de 7 a 9 horas, um grupo de pessoas, e outras pessoas diminuíram a qualidade do sono, dormiram entre 5 a 6 horas de sono, e fizeram o teste. Mesmo as pessoas que dormiram 5 ou 6 horas dizendo que dormiram um sono bom, elas tiveram um nível de acerto nesse teste, que foi aplicado para elas, menor do que as pessoas que tiveram um sono mais longo, de 7 a 9 horas. Ou seja, se você restringe o seu sono, você vai diminuir a sua performance e a sua cognição, prejudicando principalmente a sua memória. O terceiro nível é o excesso de cafeína. Gente, o café é algo que as pessoas gostam muito, principalmente na cultura do brasileiro, tomar aquele cafezinho. Eu não gosto, não é que não gosto, né? Eu não tenho esse costume, esse hábito de tomar café. Mas as pessoas que têm esse costume devem tomar um cuidado. Deixa eu só pegar esse estudo aqui que eu anotei, que é a recomendação diária da Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, a Food and Drug Administration, que é a Indústria Administrativa da Alimentação e Bebidas, que é a FDA, e a Organização Internacional de Café, que é ICO, dizem que o ideal de consumo de café é só 40 miligramas por dia de cafeína. Só que com um café é uma bebida, você não tem como pesar quanto de café tem naquela sua bebida, seja um energético com cafeína ou simplesmente a xícara de café. Então, por exemplo, eu vou trazer isso em números de bebida. Um energético, uma lata de energético de 250 ml, ela tem cerca de 80 miligramas de cafeína. Ou seja, já tem uma concentração alta, já é basicamente 25% da quantidade de cafeína que você deve ingerir no máximo por dia. Isso é no máximo. Se você quer ser uma pessoa saudável, fique entre 200 a 280. Acima disso, você já está chegando perto do limite. Então, não fique por aí. Já o cafezinho que a gente toma, que as pessoas tomam, depende do grão, do processamento, do método de preparo, que vai ficar contra a concentração de cafeína dentro daquela bebida. Então vamos botar aqui que sejam 4 xícaras de café coado. Essa é o máximo que você deve beber de café. Uma xícara de mais ou menos aí uns 100 ml, até 100 ml você deve beber. Essa é a quantidade de café que você deve beber por dia. E o café, ele prejudica muito se a gente não tomar cuidado. Por exemplo, ele vai prejudicar o nosso sono, vai diminuir a qualidade do nosso sono e causar insônia. Ansiedade e nervosismo, por ele ser um estimulante. Ele é um estimulante que ataca o nosso sistema nervoso. Não ataca, né? Ele atua com os efeitos colaterais do sistema nervoso. Ele causa arritmia, no caso aumenta o batimento cardíaco e taquicardia. Pode causar dores de cabeça, irritação estomacal, náusea, sintomas de abstinência quando você retira, por causa essa cafeína pode causar vício, então você ficar com abstinência quando você tira, igual um viciado de drogas. Cansaço, dor de cabeça, irritação, são muitas coisas que são causadas por excesso de cafeína também. E principalmente o estresse. Você estressa seu corpo biologicamente, causando um estresse mental. Lembre-se que o nosso corpo e a nossa mente são um só, é só um organismo. Apesar de um ser uma forma mais abstrata e outro ser mais físico. Mas o que influencia no corpo influencia na mente, e o que influencia na mente também influencia no nosso corpo. E o quarto? O quarto ponto, tempo de qualidade. Como assim tempo de qualidade? Quando as pessoas se isolam da sociedade, elas se afastam da sociedade, o que é que acontece? O ser humano, o indivíduo se isola, ele passa por estresses, e muitos estresses também são emocionais. Então, quando essa pessoa se isola muito, vive uma vida isolada, privada, esses níveis de estresse também sobem. Então, para você diminuir isso, você deve se socializar com pessoas. Ir à praia, curtir, ficar com a família, com amigos, se descontrair do seu universo, da sua rotina. Isso é saudável.
Porque se o ser humano ele não faz isso, ele vai viver uma vida totalmente estressada. Não somos máquinas para trabalhar o tempo todo, viver trabalhando, viver fazendo alguma coisa. A gente precisa de descanso e tempo de qualidade com pessoas. E isso reduz bastante o nível de estresse. Pessoas que vivem com a família equilibrada, com paz no lar. E isso muitas vezes pode só ser alcançado através de muita orientação, conselhos e muitas regras que você deve implicar com a sua família de tempo de qualidade. Mas isso aí a gente deixa para um outro vídeo para não fugir do nosso foco. E o quinto ponto que eu quero citar para você é o estresse crônico, que é quando você está com um nível tão alto de estresse que precisa de uma intervenção clínica. Essas pessoas, como é que eu posso saber se eu estou com estresse crônico? É quando você já tentou fazer muitas coisas do seu estresse, mas não está resolvendo. Nesse caso, o que eu vou aconselhar você? Procure uma ajuda, literalmente, de um profissional da saúde. Médicos, psicólogos ou um médico psiquiatra com especialização em psiquiatria. Eles vão estar lhe auxiliando nesse estresse crônico. Muitas pessoas estão vivendo de estresse crônico, mas não estão tratando, passando por esse tratamento. E quando você não trata essas coisas, você vive uma vida com uma baixíssima qualidade. A qualidade de vida cai bruscamente dessas pessoas. Você não vive uma vida. Você simplesmente está sobrevivendo a ela. Então, cuide da sua saúde, principalmente mental. Então, foi isso que você aprendeu. Lembre-se, seu futuro depende do que você aprende hoje. Nesse card vai estar aparecendo aqui a minha foto para se inscrever no meu canal. A maioria das pessoas que assistem o meu canal, pelo que eu estou vendo, não estão se inscrevendo. Então, se inscrevam para ajudar o YouTube a entender que vocês gostam de receber meus vídeos, mas também para ajudar meu canal no meu crescimento. Então, crescendo meu canal, mais pessoas vão ser ajudadas. E aqui vai estar um outro vídeo aparecendo do meu canal para que você continue aprendendo. Não se esquece de deixar aqui embaixo seu like e um comentário de algum assunto interessante para que eu possa trazer aqui no canal. Até o próximo vídeo.